Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda. A Ciência Suprema do Conhecimento de Deus, parte 3, capítulo 16. 4.10. Purificados pela sabedoria ascética, libertos do apego, do medo e da cólera, muitos se absorveram completamente em mim e alcançaram a unidade comigo. Muitos alcançaram a unidade comigo. Os que buscam a verdade devem entender que encontrar Deus não exige o tremendo esforço despendido escalar o Monte Everest, tarefa muito mais árdua, se não fatal, no fim do que no começo. Encontrar Deus é o que há de mais simples, óbvio e natural do mundo. Na etapa derradeira, não nos vemos às voltas com uma luta desesperada e heróica para nos absorvermos no divino. Ao contrário, descontraímo-nos por completo em perfeita bem-aventurança. Esforço, tensão, ardor, zelo heróico, isso acaba em definitivo para a alma. O que resta é Satchidananda, a beatitude morredoura, eternamente consciente e eternamente nova. 4.11. Ó Partha Arjuna, dou o que me pedem. Todos os homens, não importa o caminho escolhido, vêm até mim. 4.12. Aqueles que porfiam em contentar seus desejos terrenos adoram os deuses, que são entidades sob várias formas, não ídolos. Cientes de que sucessos dependem desse tipo podem ser alcançados com relativa facilidade. Objetivos ínfimos são atingidos com mais rapidez e facilidade que a devoção suprema a Deus. Para construir uma casa, consultamos um arquiteto e um pedreiro, deuses inferiores em certo sentido. Não nos fechamos num quarto de meditação e oramos a Deus por uma causa, mas, se esperarmos obter felicidade perfeita numa casa ideal, ficaremos desiludidos. O tédio sobrevirá. Os cupins invadirão e devorarão o edifício, ou os vizinhos se afastarão de nós por inveja. Nada funciona por muito tempo neste mundo. Quando vem o desengano, as pessoas se voltam em outra direção, em busca de compensações. Esse é um caminho tortuoso para Deus, mas ele também conduz até lá, como sucede igualmente aos repetidos desapontamentos. Assim, embora a satisfação material, buscada por vias mundanas ou por apelos a algum Deus inferior, sugeridos pelo ego, tragam resultados relativamente rápidos, esses resultados são como paredes construídas com muita areia e pouco cimento. Logo desmoronam no nada. 4.13. A mescla dos 3 gunas, qualidades básicas com os diversos karmas individuais produz as 4 castas. Embora eu seja ativo na criação por meio dessas influências, fica sabendo que, em mim mesmo, nunca estou em ação e nunca mudo. Nós já discutimos os gunas, qualidades e os sistemas de castas. Acrescente-se agora a isso a grande verdade de que a própria ação não passa de uma ilusão. Deus age, mas não age, pois tudo é um sonho. O sonhador pode fazer muitas coisas, nadar, escalar montanhas, ir à guerra, e ao despertar percebe que seu corpo em momento algum deixou o leito. Paramahansa Yogananda explicou, e esse ponto também já foi versado antes, que a consciência imóvel do Espírito Absoluto se reflete no núcleo de todo átomo. Portanto, no centro de todo movimento há repouso. 4.14. Embora agindo, não tenho apego nem espero um determinado resultado dessa atividade. Do mesmo modo, aquele que é um comigo e se identifica com minha natureza, não se vê coagido pelo mais leve desejo de colher frutos da ação. 4.15. Compreendendo isso, a natureza da reta ação, os sábios agiram acertadamente desde os tempos mais remotos. Sê como eles, haja sem desejar os frutos da ação. 4.16. Com efeito, que são a ação e a inação? Mesmo os sábios podem ficar confusos nesse ponto, mas vou explicar a diferença. Munido desse conhecimento, tu te livrarás de todos os males. Aqui os sábios são aqueles que ainda não atingiram o estado superior de Nirvikalpa Samadhi. Ações praticadas com plena lucidez divina são sempre corretas. Todavia,
Mesmo de posse da sabedoria obtida em Sabikal Samadhi, de onde a pessoa ainda precisa voltar à percepção exterior, o ego pode continuar pensando: sou eu quem faz. Esse simples pensamento encerra as sementes de todo o mal, adormecidas, mas à espera de germinar. 4.17. É difícil conhecer a natureza da ação. Para compreendê-la, cumpre distinguir entre ação correta, ação errada e inação. Podemos agir com um grande ímpeto até a exaustão e, mesmo assim, não conseguir nada. Por exemplo, empurrando com força os dois lados de uma porta, a ação correta, espiritualmente falando, implica a atitude que conduz à liberdade da alma. Essa atitude inclui o desdém pelos frutos da ação e a consciência de que Deus é quem está agindo por intermédio de nós. A ação inspirada por sua consciência e energia, cujos resultados lhe são oferecidos sem nenhum envolvimento do ego, é a ação correta. A ação correta ou reta ação nem sempre é aquela que as outras pessoas consideram certa por agradar a elas, mas pode ser relativamente certa se redundar em proveito próprio, física, emocional ou mentalmente, como, por exemplo, ginástica saudável, exercícios para desenvolver a concentração, a força de vontade e a clareza de pensamentos, e esforços para alcançar uma paz edificante e a expansão dos sentimentos. Todas essas ações acertadas, pois ajudam a treinar as tropas para a grande batalha de Kurukshetra. A ação errada é aquela que alimenta o ego, quer contraindo-o no egoísmo, quer dilatando-o no orgulho. Sem dúvida, dada a relatividade das coisas, pode haver sempre uma mistura de ações certas e erradas. Desenvolver a força física, por exemplo, ajuda, como admite Yogananda, a preparar o corpo e adequá-lo para a realização em Deus. Se, no entanto, a mente não foi do mesmo modo preparada por uma compreensão lúcida, a pessoa corre o risco de envaidecer-se de sua robustez. Nesse caso, a ação correta pode não dar tantos frutos bons, ou mesmo ser anulada por uma má ação. Nesse mundo, quase toda atividade é, em maior ou menor medida, uma mistura. Por isso, a evolução espiritual, que deveria ser muito simples, torna-se usualmente complicada e difícil. Um exército invasor pode abrir grandes brechas em uma ou mais frentes do território inimigo, mas ver-se repelido em outras. Na guerra, concentrar todas as forças contra o mal exige uma estratégia consumada. A inação, como já vimos, é impossível. Poderá parecer inação, como no exemplo de duas forças iguais atuando sobre ambos os lados de uma porta sem nunca movê-la. Assim, a pessoa pode se exercitar fisicamente e fortalecer os músculos, mas comer mal e, desse modo, enfraquecer o corpo. Como se dá com a ação correta, a verdadeira nação só é possível em Deus, na perfeita descontração do repouso estático. O segredo, no fundo, é muito simples. Uma vez que a meta do progresso espiritual cifra-se em sublimar o ego pela expansão individual na consciência cósmica, aquilo que assistir o homem no caminho da sublimação do ego é uma ação correta. E aquilo que consolidar ou impedir todo o esforço para sublimá-lo é uma ação errada. Portanto, o que solapa ou, por outro modo, qualquer anula o esforço de sublimar o ego é inação. E continuamos o mesmo capítulo em cenas dos próximos capítulos.